É, e como que foi o dia, Ana? Agora que você já disse que Ontem fui eu, hoje é de novo, hein? Ai, foi maravilhoso. Nossa, meu dia hoje. Eu acabei de chegar, tô toda de vermelha. Tava numa mesa, nós estávamos. Meu eu achei meu e meu Oh, Arão hoje. que Aí Deus bênção! amiga, as meninas, fazia 3 anos que a gente não se reunia, hoje a gente se reuniu. E foi assim: ela mandou mensagem, vamos hoje mesmo, esse é amanhã. Falei, não, vamos hoje, mesmo que Deus está preparado pra gente hoje. E lá a gente sentou à mesa, conversamos, assim. Deus fez elas lembrar algumas promessas há 12 anos atrás que Deus fez comigo, e ela lembrando. E assim, foi um momento. Aí já passei você, eu tenho que passar passar tudo para elas. E Amém. o mais lindo, eu sentei numa mesa com vários bolos, cada um levou um bolo, até levei um bolo de banana, bolo, coxinha, tinha de tudo na nossa mesa. E eu pude sentar e falar: hoje eu não vou. Aí eu comi só um café, uma fatia de queijo. Aí ela, você não vai comer nada? Eu falei, não. Tudo é me permitido, mas nem tudo me convém. Nesse momento eu não vou comer. Que Estou me transformando, então eu preciso dessa mudança. Não estou de dieta, estou em transformação. E glória. elas entenderam super bem. Aí ela, então estão então, participei da mesa, comemos, falamos da palavra. Estou me alegrando até agora e não ver aquele monte de bolo, aquela coisa não me. É a presença, não precisa do alimento, precisa da presença de Deus. E foi muito bom, muito bom mesmo. Aí eu falei para ela, ó, vocês são meu Ur e meu Arão, que a Angelita falou, ó, procura um e o Arão. E ali eu falei para elas, elas oraram por mim grandemente, assim, uma oração que eu precisava. E elas estão de hoje em diante. Ela falou, nós vamos adotar você, o Ur e o Arão. Ai, foi muito bom. Só tenho Bem, bênção para contar. que Consegui bem. vencer o dia todo sem comer, sem sair, sem desespero. Só não consegui a água que eu hoje faltou ainda meio litro, mas o caminho foi certo. Fique em paz. É dessa forma. O processo precisa ser leve, precisa desfrutar do processo, porque não adianta a gente, igual você falou, fantástico, você entendeu a essência do emagreça. Olha, tudo me é lícito, mas agora eu não vou comer. Eu tenho um propósito, eu tomei uma decisão, eu fiz uma aliança comigo, né? Eu fiz uma aliança e eu vou ser obediente a essa aliança até eu conseguir o meu propósito. Eu tô num propósito, eu não tô vivendo por acaso, eu tenho um propósito. Deus me deu o meu corpo com. Hoje eu falei lá no Mesa Profética, né? O nosso corpo é o único ativo que a gente tem para cumprir a nossa missão. Deus nos deu um ativo, que é o nosso corpo, e a nossa missão. E se a gente mata, a gente não cuida do corpo, a gente mata a missão. Não tem como a gente realizar a missão que Deus nos deu. Então, louvado seja Deus, estou muito feliz, viu, Ana, por você ter tomado essa decisão mesmo. Já encontrou aí, ó, seu Uri e o seu Arão, isso aí é sensacional, porque são mulheres que vão te ajudar na caminhada, são mulheres que você confia, né? Que vai te orar com você, igual eu tenho mencionado aqui, né? Que o meu Ur é a Nia e meu Arão é minha filha, né? A Lohana. Ainda que a Lohana está ainda num processo, ela ainda é um pouco jovem, está num processo de transformação, ela ainda não entendeu que as provas que ela, a maioria das provas que ela passa é por causa mesmo dessa missão que Deus deu para ela, né? De ser o Arão, porque quem que é o Arão? O Arão é aquele que fala, né, por Moisés, né? Então a Lohana é a continuação. O seu Arão, Ana, ele vai ser a continuação daquilo que é o seu legado, né? Então, louvado seja Deus por isso, glória a Deus. E vamos aqui continuar, né? Vamos orar primeiro, antes de eu ouvir mais alguém, e a gente vai entrar aqui. Hoje vocês vão ficar extasiadas, né, com o que Deus direcionou. Esse é um dos pilares principais, né, do Emagreça, que é o jejum de Isaías 58. E o Senhor, na verdade, no meu coração tava assim, olha, eu vou, para me adiantar e dar mais conteúdo para essa turma, eu não, eu vou passar só o link do jejum e elas vejam. E o Senhor falou assim, não.
tenha o encontro do jejum. O jejum nunca pode ficar de fora, porque sempre eu tenho algo novo para trazer ao coração de vocês. Então eu falei, amém, glória a Deus. E já estava até preparado o outro que eu ia passar, mas eu falei, não, o Senhor direcionou. E é esse que a gente vai meditar hoje, né? Porque o jejum, ele vai fazer o quê, né? O jejum que Deus escolhe, não é o intermitente, é o que Deus escolhe. Ele vai fazer o quê? Ele vai abrir a porta para o poder de Deus se manifestar, né? Por quê? Porque ele vai limpar as ligaduras. Nós vamos entender com detalhes o que que é isso, tá certo? Então vamos orar. Feche os seus olhos se você pode. Então vamos pedir ao Senhor. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós mais um dia estamos aqui reunidas na tua presença, porque nós queremos te ouvir, queremos ouvir a tua voz. Fale conosco, Pai. Abra os olhos do nosso entendimento, nos dê sabedoria para falar, para ministrar. Dê sabedoria, Pai. Encha-nos de sabedoria, porque a tua palavra diz que quando nós precisamos de sabedoria, é só nós pedirmos ao Senhor e o Senhor nos dá deliberadamente. Então, Pai, nós precisamos de sabedoria do alto para que a tua palavra seja pregada com fidelidade, a tua palavra seja é, realmente ali extraída daquilo que o Senhor quer nos trazer, daquilo que o Senhor quer nos falar. Visita cada uma das minhas irmãs, embaixadoras que têm se posicionado, que têm decidido, Pai, cuidar do corpo como um templo do Espírito Santo, que tem decidido, Senhor, estar realmente diante do Senhor, fazer essa limpeza mesmo. Em nome de Jesus, Pai, obrigado pelas vitórias, obrigado por estar agindo na vida de cada uma, obrigada por estar dando paz. Pai, como é maravilhoso sentir a tua paz em meio aos nossos processos. Então, Pai, obrigado, Senhor, por cada uma que está aqui, por cada uma que está conseguindo acompanhar, por cada uma que está se firmando ali no conhecimento, entendendo o que é. E, por favor, Pai, revela para cada uma de nós, que os olhos do nosso entendimento sejam abertos, que o Senhor, nós consagramos esse momento ao Senhor, consagramos aqui o nosso altar, a nossa mesa, esse encontro, Pai, que tudo que for falado aqui, Pai, seja separado para o Senhor, para que o Senhor haja no nosso coração. Tire, Senhor, que o seu Espírito Santo venha nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Nos convença, Pai, daquilo que nós estamos fazendo que não está te agradando. Porque a tua palavra diz que é só pelo teu Espírito, não é por força nem por violência, mas é pelo teu Espírito, Pai. Quando o teu Espírito nos convence, Pai, é algo transformador, é algo libertador, que nós saímos daquele poço de trevas, daquelas correntes e nós vamos para a luz do Senhor. Obrigado, Pai, pelo Emagreça com a Bíblia. Obrigado por cada mulher. Obrigada por esse encontro. Obrigado pelo teu sustento. Espírito Santo de Deus, toma o seu lugar aqui. Em nome de Jesus, Pai. Toma o seu lugar aqui de mestre, de ensinador, de convencedor, de que nos guia a toda a verdade. Todos os seus atributos, Espírito Santo, que o Senhor venha derramar sobre nós hoje aqui e nos abençoar com a tua presença, com o seu direcionamento, abrindo os nossos olhos, tirando as escamas, abrindo nossos ouvidos, nos libertando. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Também quero colocar diante do Senhor a vida da Dadá, Senhor, que da Radassa, que está hoje enferma, Senhor. O Senhor sabe o que ela tem. Pai, nós ministramos a cura na vida dela. Nós pedimos ao Senhor que a cure, Pai, que tire, Senhor, todo o mal-estar. É como ela mesma respondeu, eu não estou nada bem, mas que o Senhor, em nome de Jesus, abençoe. Que o Senhor, em nome de Jesus, Pai, derrame a cura. O Senhor se apresenta, Pai, como o Jeová Rafá. O Jeová Rafá é aquele que sara, aquele que cura, aquele que sustenta, aquele que costura, Senhor, e faz novo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, devolve a saúde total a Radassa, a família da Nia, ao seu esposo, em nome de Jesus. Se for preciso ainda dela passar nesse médico, Pai, que o Senhor guie ali toda a equipe médica, que não venha dar nenhum remédio contrário, que o Senhor venha guiar, Senhor, que nenhuma medicação seja dada errada, Pai, mas que o Senhor venha estar na frente, direcionando, que o Senhor venha estar na frente, cuidando, abençoando, em nome de Jesus. Cuida também dos nossos filhos, cuida também da nossa família, cuida dos nossos esposos, não nos deixe cair em tentação
tentação. Nos livra, Pai, de todo mal. Nós consagramos a nossa mente, o nosso corpo, a nossa boca, o nosso coração ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos lá, quem mais gostaria de falar pra gente como que foi de ontem para hoje, de peso, como que vocês estão? Estão conseguindo eliminar? Estão conseguindo seguir lá as sugestões certinhas, né? Eu quero dar uma dica muito importante para vocês. Quando vocês seguem o cardápio, né? A sugestão de cardápio que a gente colocou lá, tá acontecendo uma limpeza dentro de você, né? E uma clareza. Você pode ver que a sua mente, se você tá realmente seguindo certinho, não saiu de nada lá, você tá vendo que a sua mente tá tendo mais clareza. Por quê? Porque a gente tá tirando todo o processado. A gente tá tirando tudo que tem química. E a gente tá limpando o nosso corpo. Então, por isso que não é uma restrição, é uma limpeza que você tá fazendo. E essa limpeza, ela vai colaborar muito com a sua disposição, com a sua clareza mental, com o seu humor, né? Então, o jejum que você está praticando, ele está fazendo uma desintoxicação no teu corpo, né? E o bíblico, então, ele está fazendo também uma desintoxicação espiritual. E é sobre ele que nós vamos falar hoje, né? É sobre ele que nós vamos entrar hoje, entender, né? Entender o que que o jejum bíblico, o jejum de Isaías 58, por que que ele é tão impactante, por que que ele é tão importante, o que que ele ativa na nossa mente, o que que ele ativa na nossa vida espiritual, qual o peso espiritual que é fazer um jejum bíblico e não o jejum intermitente, que é a modinha do mundo, né? Então nós vamos falar sobre isso hoje. Mas antes eu quero ouvir você. Quem que gostaria de falar? Como que tá aí seu processo? Como que você tá? A Lígia tá aqui. Eu queria falar, eu queria que ela falasse um pouquinho. Lígia, você consegue falar agora? Oi, prima. Você consegue falar um pouquinho agora? Consigo sim. Peraí, deixa eu abrir minha câmera. Só um minutinho. Isso, abra. Enquanto a Lígia abre a câmera. Pronto. Essa é minha prima, essa é a bênção que Deus está dando sobre a minha família. E eu louvo muito a Deus, porque ela vai contar um pouquinho para vocês, mas é isso que eu quero colocar dentro do coração de vocês, que o Senhor está agindo em vocês, não é para ficar só em vocês. Ele vai expandir isso para sua família. Ele vai expandir isso para sua casa. Essa bênção vai chegar a toda a sua família, de realmente cuidar do templo do Espírito Santo. E você é a porta que Deus está levantando para isso. Amém? Conta aí para Amém. nós, Lígia, como que foi seu processo? Como que foi o convite? Como que foi sua resistência? Como que foi tudo isso? Quantos quilos? Resume aí rapidamente pra gente poder, para as meninas poderem te conhecerem. Meninos, boa noite. Me chamo Lígia. Vou fazer 48 anos agora em novembro. E quando eu comecei o Emagreça, graças a esse anjinho, né, que tá aqui falando com a gente, ela insistia muito para eu começar e nada de ir, né? Ai, não vou dar conta, porque eu não quero. Aí teve um dia que eu falei, não, vou fazer. E eu tava muito mal. Eu tava com 82 quilos e 900 gramas. E eu tava muito mal, muito doente, né? Doente não só o físico, né? Mas a alma, né? A alma doente, né? Dependente de remédio. Muito, muito dependente mesmo. Era remédio para dor de cabeça de 3 a 4 vezes ao dia. Eu já acordava com dor de cabeça, né? E daí eu fui com ela segurou minha mão e eu fui, gente do céu, que ó, vai fazer 2 anos já, agora em fevereiro, dia 19, que eu tô assim, firme e forte, bem, fisicamente, espiritualmente, porque não foi só o emagreça, não foi só o físico, né? Eu amadureci muito, muito mesmo, participando, convivendo com outras mulheres, né? Eu sou manicure, então as meninas chegavam aqui em casa, elas não acreditavam na minha transformação, porque foi, acho que 4 ou 5 meses, assim, meu processo foi assim,
foi muito rápido e muito fácil. Eu não teve assim nenhum platum, nada. Eu fui perdendo assim. Eu acho que Deus foi tão maravilhoso comigo que assim, eu fui perdendo e bem, saudável. Não fiquei mais doente, não peguei nenhum resfriado. Fazia 2 anos que eu nem fico resfriada. E assim, um projeto de Deus, né, prima? É um Ah, projeto de Deus. Eu só tenho a agradecer ela, amém. as meninas, alô, né? Que Jesus continue amando elas, que continue assim abrangendo mais, né? Mais e mais mulheres que precisam desse carinho, que precisam conhecer o Emagreça, Ah, né? De verdade e ver que todas nós somos capazes, né, prima? sim. Todos nós somos capazes, né? E Exatamente. assim, eu só tenho a agradecer ela, meninas. Ó, vamos pegar firme, porque o processo é maravilhoso, maravilhoso. Ah, Ontem, eu trabalhei o dia todo, comi minha saladinha, minha comida, que eu sou apaixonada. Eu falo para ela que essa dieta foi feita para mim. Ou eu fui, ou eu fui feita para essa alimentação, né? E eu acabei de trabalhar, já era 6 horas da tarde, uma energia, uma disposição. Eu falei, não, vou caminhar. Coloquei minha roupinha e fui caminhar. olha só. Toda plena, toda ótima. Cheguei, fui ouvir a mentoria, que eu amo a mentoria dela. E é isso, meninas. É assim, Glória a é Deus. Deus, né? Glória a Deus, Lígia. Glória a Deus. Obrigada. Obrigada pelo seu sim ao Senhor, né? Obrigada pelo seu sim ao buscar a Deus. E a sua mesa tem mudado, né? Você tem levado essa alimentação para sua casa, tem sido influência, né? Você tem sido usada pelo Senhor para trazer outras mulheres, porque o seu testemunho, né? É o testemunho vivo de que o Senhor, quando ele entra, ele age. E olha só, o detalhe da Lígia é que ela sempre falava: eu não vou conseguir, eu não dou conta. E assim, o Senhor colocou no coração dela a certeza da capacitação que vem do Senhor, porque o Senhor que a capacitou. Então, quando o Senhor capacita, há durabilidade. A vida dela foi transformada de fato, ela mudou, ela não voltou, né? Totalmente. 180 graus, 360 graus. Mudou tudo. Tudo. Então, assim, é isso que o Senhor faz, né? Quando ele entra. Mas quando a gente fica só atrás de cardápio, aí o que que acontece? A tendência é emagrece e volta, emagrece e volta, emagrece e volta. Mas quando você se entrega de verdade, quando você ouve a palavra, quando você deixa a palavra trabalhar em você, quando você descansa na dependência do Senhor, é diferente. É diferente, porque aí você tira você do controle e coloca quem realmente precisa estar no controle. Então, eu quis que ela falasse por causa disso, porque ela é um testemunho vivo de que há possibilidade de realmente perder o peso e de manter, né? Ela já está há 2 anos, eu já estou há 3, a Lohana também já está há 3 anos comigo. Então, assim, todas nós eliminamos peso, né? Estamos cuidando da nossa saúde. Pô, olha só, ela mencionou aqui que a disposição dela, né? Ela tem disposição, trabalha. Nossa, E antes era diferente, né? Antes ela mal conseguia trabalhar, já terminava de trabalhar morta, só tomava um banho e já me deitava, já era remédio para dor de cabeça, remédio para dor nas costas, remédio para o joelho. Era só remédio, né, prima? sim. Misericórdia, gente. E fora, Tirou a venda do mercado, né? A sim. gente passa a enxergar, assim, de outra forma, né? E, E, assim, é e, maravilhoso. e interessante que muda toda a vida, né? Porque até o casamento dá uma avivada, né, prima? Até o casamento dá uma avivada, o marido fica mais, nossa, olha, minha mulher tá Nossa, jovem, minha é mulher outra tá. coisa. É assim, muda tudo, né? Assim, é a família, né? Eu falo que quando nós mulheres, somos o, né, a cabeça, né, o pescoço do lar, né? E a gente muda, então tudo vai junto também, né? A edificação, né? Glória a Deus. Prima, muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Deus abençoe a sua vida, que Ele continue colocando, né, as mãos sobre vocês aí, abençoando, como Ele tem abençoado todas nós. Muito obrigada sempre pelo carinho, pelo apoio, pela gratidão que você tem no coração. Tenho muita admiração por você, pela gratidão que você tem ao Senhor por esse projeto. Continue orando por nós, E eu continue.
ser eternamente grata por você ter me tirado lá do fundinho do poço. Deus Amém. te abençoe, prima. Deus continue Amém. te dando Glória a Deus. essa luz maravilhosa que você tem. Amém. Glória a Jesus. Toda honra, toda glória ao nosso Pai. Amém, minhas irmãs. Obrigada, meu amor. Deixa eu ler aqui. A Dirlene escreveu, Angelita, uma dúvida. Arão é o que fala e Ur. O Ur, na verdade, os dois são intercessores, né? Só que o Arão, ele é irmão de Moisés, né? Então, quando Moisés ele vai recusar ali o chamado que o Senhor chama ele, aí Deus fala para ele: então, pera aí, então já que você tá recusando, eu vou te dar um apoio ali, vou te dar o seu irmão. Então, quando o seu irmão Arão. E aí, quando estava acontecendo ali a guerra para que Israel vencesse, o Moisés ele começa a orar e aí Arão segura um braço e o Ur segura o outro. Então, ali Deus estava ensinando para nós sobre o poder da intercessão, né? Então, nós precisamos ser intercessoras, nós precisamos orar, mas nós também precisamos ter apoios de oração, pessoas que oram conosco, pessoas que oram com a gente. Então, é sobre isso, tá bom, meu amor? A irmã Ângela escreveu: Shalom, preciosas, estou num intervalo de 15 minutos em uma aula. Vim aqui ver cada uma de vocês. O Senhor que nos faz amar cada embaixadora que está no caminho para uma saúde. Obrigada, irmã Ângela, pelo seu carinho, minha irmã. Você é muito preciosa e tem nos ensinado muito também com o seu testemunho. Amém? Minhas irmãs, vamos abrir uma oportunidade para uma pessoa falar sobre o processo que viveu hoje. Vai lá, Clésia, minha irmã Clésia, por favor. Shalom para todas. Shalom. Eu estou muito feliz com todos os resultados. Eu estava sem balança, mas eu tirei o peso. O meu primeiro peso foi 97 quilos e 500 gramas na balança da academia. Sim. Aí nós fizemos, né, todo a semana, o primeiro jejum. E veio o segundo dia, que foi essa semana já, nesse segundo jejum. Então, eu tirei duas vezes. É, o peso já veio de 97.500 gramas para 93.950 no segundo dia. E no terceiro dia, que foi hoje, já foi para 93.250 gramas. Uau. Então, o que falar sobre fatos? Contra fatos não há argumentos. Mas o que o Senhor falou muito em meu coração, ontem eu não pude participar, mas eu ouvi ainda, deu para ouvir parte, um pouco do livro também. Eu fui para a leitura das primeiras páginas. Eu percebi o quê? Que eu me sinto como aquele vaso que foi para a casa do oleiro, e o oleiro está moldando e tirando as pedrinhas. Eu sinto Jesus passando uma régua. E o Uhum. Senhor, irmãs, falou profundamente no meu coração. Eu até anotei alguma coisa aqui, quando sobre a mesa, sobre o sentar à mesa, não é? Porque quando o Senhor falou sobre peça, que é Páscoa, o sentido hoje na igreja ocidental é só da Santa Ceia uma vez no mês, quando para o judeu não. É o sentar à mesa, é o olhar no olho, é o alinhamento das falas, é o choro, é a comunhão em si. E Jesus, ele esteve aqui, ele pregou muito sentar na mesa, a ponto do ataque também vir para aqueles que estavam seguindo os ensinamentos do mestre de sentar à mesa, né? Que chamaram ele de comelão, de beberrão, porque não sentiram o amor de Cristo e as obras que ele estava fazendo justificava quem ele era. E hoje, talvez a gente também a gente seja atacado por essa escolha, porque as pessoas não conseguem enxergar que é um presente dos céus. O Senhor está usando alguém que já passou por toda essa limpeza, essa purificação e se dispôs a ser usada por Deus para levar para a gente também essa palavra. Porque minhas irmãs, em julho, de julho a setembro do ano passado, eu gastei mais ou menos uns 14 mil em. Aqui, para mim, é muito, talvez para alguém que esteja ouvindo não seja, mas para mim, professora, foi muito ter investido, porque eu estava muito doente, muito inchada, muito cabisbaixa, e eu precisava. Então, eu fui, e aí, enfim, descobriram tireoides e gordura no fígado, muitas coisas, enfim.
Só que o tempo que eu parei para não ficar viciada em medicação, apesar de ser muito de farmácia, né, de manipulação a medicação, mas eu parei e aí eu voltei. Eu estava quase chegando ao peso que eu iniciei o tratamento. E para mim é muito sobrenatural a palavra dizendo, filha, você um dia vai sentar na mesa, porque a mesa não é uma mesa quilométrica que todos irão sentar com Cristo. Mas, Angelita, a mesa é essa mesa que você está ensinando para gente. A mesa que quando estivermos na Nova Sião, Araia Naia Sora e Cantalai, quando estivermos na Nova Sião, nós iremos saber comer, como Jesus quer, como agrada ao Pai. E Amém. nós estamos tendo um ensaio agora. Amém. E nós vamos perder peso e vamos permanecer. Em nome de Jesus. Em nome de Em Jesus, nome porque eu creio nisso. A minha fé está renovada, a minha força. Eu estou falando para vocês porque talvez no início eu não falaria. Porque eu desconfiada, meu Deus, será que como cristã eu aceitei Jesus, gente, com 18 anos? Hoje eu tenho 60 anos. E eu sempre orando a Deus. E hoje a minha maior dificuldade, vou contar para vocês, já coloquei no meu caderno aqui dizendo, Senhor, vou colocar o lembrete na geladeira, vou colocar na porta do quarto, em todos os lugares que eu me olho no espelho. Por quê? Porque dentro desse processo, por várias vezes eu como sem apresentar o Pai. Por quê? Era onde os inimigos, os adversários espirituais que eu estou falando, trabalhava comigo. É um tipo de compulsão porque não apresenta, não santifica, então vai comendo e sentindo fome. E o Espírito falou muito forte comigo agora à noite, quando eu estava, né, ouvindo a mensagem de ontem, sobre isso. Sobre, filha, você está sendo purificada, porque é um ensaio, porque eu quero você na mesa sabendo que você está comendo e comendo, não para o seu corpo em si, mas comendo para agradar o meu coração e para cumprir o seu propósito na terra. Glória a Deus. Então, eu louvo a Deus por esse momento, glorifico a Deus por ter encontrado esse grupo, Amém. esse trabalho tão excelente. E eu estou muito emocionada, porque está fazendo, gente, não é possível uma coisa dessa, só Deus, para perder 4 quilos, o total é 4 quilos e 250 gramas em 2 semanas. Queridas, não estou mentindo. A balança está afirmando isso. Então, glorifico o nome do Senhor e agradeço essa Amém. oportunidade. Glória a Deus, irmã Késia. Que Deus continue abençoando a sua vida, dando clareza, dando entendimento, dando discernimento, porque o nosso corpo, ele é precioso, ele é o santo dos santos, ele é o tabernáculo hoje, né? Ele que abriga a presença de Deus, né? E nós somos a presença de Deus aqui nessa terra. E o inimigo tem usado tanto, né? Tem usado tanto essa indústria alimentícia, tem usado tanto esse sistema para nos tirar dessa consciência, né? Para nos tirar essa bênção que é servir o Senhor, né? A gente precisa parar, colocar diante do Senhor, Senhor, o que que significa o meu corpo ser o sacrifício vivo? Senhor, o que que significa eu ser o culto racional do Senhor e o Senhor trazer essas iluminações, porque a revelação já foi, já está a revelação na palavra dele. Mas muitas vezes a gente lê isso, e a gente não entende o que que é o culto racional. A gente pensa que é só lá na igreja, quando a gente vai lá na igreja cultuar no sábado ou no domingo. Mas não, o nosso culto racional é desde a hora que a gente levanta até a hora que a gente vai dormir. É todos os nossos sentidos são culto ao Senhor, né? A mesa é o culto ao Senhor. Então tudo, o Senhor, ele não aceita, ele quer o nosso culto integral. Ele quer o nosso ser integral, ele quer a nossa mente, ele quer o nosso coração, ele quer a nossa intimidade com ele, porque a nossa intimidade com ele vai fazendo ele nos guiar, ele vai nos guiando passo a passo. Hoje a gente estudou ali no Mesa Profética e eu quero falar para vocês que vocês têm essa oportunidade, igual eu já mencionei aqui, vocês, quem ainda não tem
essa responsabilidade já de estar ministrando a outras mulheres, participa ali no Mesa Profética com a gente, porque você vai ser ativada. Porque o Senhor, ele não quer que você fique dependente do Emagreça com a Bíblia, mas sim ele quer te levantar para você ser usada por ele para alimentar outras, né? E assim é o evangelho ele é multiplicação, né? A gente aprende com uma aqui, aprende com outra ali, e o Senhor vai nos avivando, vai mostrando o caminho, vai nos revelando, e a gente vai ficando cheia da presença de Deus, que ao ponto de que a gente chega nos lugares, a gente se manifesta nos lugares como Moisés. Moisés, ele desce do monte com o rosto reluzente, né? E aí, quando as pessoas olham pra gente, as pessoas falam assim: nossa, tem algo diferente em você, eu quero ficar perto de você, o que que você tem pra me dar? Então, é dessa forma que o Senhor quer, mas não é as pessoas, e a gente ter também a consciência de que essa glória é do Senhor, né? De que o Senhor está conosco, né? Mas nós precisamos levar as pessoas a Cristo, a Jesus, mas também mostrar para eles que o único merecedor de toda honra, toda glória é o Senhor, né? E que essa vida abundante é depositada em nós a partir do nosso relacionamento, da nossa intimidade com o Senhor, né? É falar para o Senhor: Senhor, olha, hoje está muito boa a minha vida, hoje está muito boa a minha vida, glória a Deus, mas hoje está muito ruim, Senhor. Hoje eu não estou conseguindo, hoje eu estou triste, hoje eu estou decidindo. Eu estava ali caminhando hoje e olha, não aconteceu nada. Não aconteceu nada comigo, mas hoje eu tô sentindo uma opressão espiritual tremenda, porque o meu coração tá entristecido, mas eu na minha caminhada ali, eu tava ali profetizando: Senhor, o fruto do Espírito está sobre mim, Senhor, o fruto do teu Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, está sobre mim. E eu comecei a ministrar sobre a minha vida, comecei a declarar a palavra de Deus sobre a minha vida, e a vida de Deus começou a entrar, e eu falei: Senhor, eu não quero fazer nada com peso, eu quero fazer com amor, eu quero fazer com prazer, como eu sempre faço. Não deixa que o meu coração fique dessa forma. Então, é isso, né, que o Senhor quer de nós, é conversar com Ele, abrir o nosso coração. Mas, Angelita, o Senhor não sabe? Sabe, mas Ele quer ouvir da nossa boca. É um relacionamento, não é monólogo. Ah, o Senhor sabe o que que eu tô sentindo, não vou nem falar. Não, não caia nessa. Conversa com seu pai. Amém? Glória a Jesus. Vamos entrar aqui na nossa. Ou alguém mais quer falar? Quer falar, Rê? Quer falar, Renata? Quer falar, pastora, alguma coisa? Não? Renata quer falar? Não? Então vamos entrar aqui. Irmã Ângela quer falar? Shalom, princesas. Hoje eu tô bem melhor, né? Porque eu já consegui resolver uma situação que estava me deixando estressada, que a emoção aumentou o pezinho. Hoje já baixou, graças a Deus, né? E tô tranquila. Hoje foi puxado, porque hoje foi musculação e a drenagem. Cheguei em casa às 7 horas, já comendo no horário que eu nem já gosto muito, mas hoje praticamente só foi abacate, salada e 2 ovinhos, Glória, só. Agora só amanhã, não sei que hora. glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Então vamos entrar aqui, minhas irmãs. Então, boa noite para vocês que estão no Brasil. Bom dia para mim que está aqui no Japão, né? Ontem, no nosso primeiro encontro, a gente entendeu que tudo começa na salvação. Tudo começa com Jesus. Não tem como. Se o sangue não tiver sobre nós, minhas irmãs, nós vamos ser que nem aqueles homens lá que praticavam um exorcismo lá em Éfeso, lembra? Os filhos de Seba lá, que eles tentavam expulsar demônio, né? E no nome de Jesus, mas eles não tinham o quê? Autoridade. Por quê? Porque a autoridade, ela vem com a intimidade, né? Ela vem com a nossa consciência de que nós temos aliança com o Senhor, e essa aliança com o Pai é uma aliança que nos protege. A fidelidade do Senhor, ela está nessa aliança. A fidelidade do Senhor em derramar sobre nós as suas promessas e estar conosco todos os dias. Mas essa aliança, ela exige de nós o quê?
uma obediência e adoração, né? Então nós precisamos entender que a salvação que nós recebemos foi uma aliança, ó, aliança. Ó, no seu dedinho tem um anel invisível ali, você pertence ao Pai, né? Você é filha agora, tem um anel aí te marcando. E a marca nossa é o selo do Espírito Santo marcando o nosso coração. Nós temos o selo da garantia que Jesus nos salvou. Então o nome de Jesus, ele passa a ser a porta de entrada para essa nova vida que Deus nos deu. O nome de Jesus, né? O nosso Jesus, o nosso Salvador. Então, hoje nós vamos avançar mais um pouquinho nessa segunda chave que eu vou entregar para vocês, que é o jejum que Deus escolhe. Isaías 58 vai nos mostrar que o verdadeiro jejum é a rota prática para nós vivermos essa salvação de forma libertadora. Então, o jejum de Isaías 58, ele não é para ser feito só um dia, ele é para ser feito a nossa vida toda, porque ele é a rota para nós vivermos na prática essa salvação que nós recebemos, esse presente de Deus que nós recebemos. Então, nós vamos explorar aqui versículo por versículo. Se você quiser levantar sua mão, se você quiser levantar sua mão, acrescentar ou falar alguma coisa, você fique à vontade, tá bom? Então, vamos aqui. O versículo 1, ele vai falar assim, ó. Isaías 58, se você tiver com a sua Bíblia, acompanha comigo. E ele vai falar assim: grite alto, não se contenha. Grite alto, não se contenha. Levanta a voz como uma trombeta. Anuncia ao meu povo a rebelião dele, aos descendentes de Jacó, aos seus pecados. Então, nesse versículo 1, o que que nós estamos aprendendo aqui? Ó? Clame em alta voz, não te detenhas. Ergue a sua voz como uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão. A gente está entendendo aqui que o tema principal é o jejum. Mas por que que Deus, ele começa uma fala sobre jejum falando para clamar em alta voz e fazer uma denúncia? Por que que Deus levanta um profeta para falar sobre jejum, começando anunciando e denunciando o pecado? Então nós começamos a entender aqui que o jejum verdadeiro, ele não começa com silêncio. Ele começa com confronto. Ele começa com denúncia. No hebraico aqui, Deus está dizendo assim, ó, não segure a sua voz, não suavize essa mensagem como uma trombeta que acorda os guerreiros adormecidos. Assim é a palavra de Deus, que acorda, que reaviva o nosso coração. E o nome de Jesus, ele desperta os mortos espirituais. Se o evangelho não nos incomoda, minhas irmãs, ele não nos transforma. O evangelho precisa nos incomodar. Então, aqui no verso 1, Deus está chamando o quê? A gente fazer o nosso ler-lerá. Eu entendi que o Isaías 58 faz parte do ler-lerá, do caminhar para dentro de si mesma, do olhar para dentro de si mesma e colocar diante do Espírito Santo e falar: Espírito Santo, o que é que tem em mim que tem me impedido de ter um relacionamento mais profundo com o Senhor, de avançar, de prosperar nas áreas da minha vida? Então, o ler-lerá é a nossa vida pessoal, mas também deixar que a palavra nos confronte e também nos deixar ser usadas por Deus como profeta, não suavizando a mensagem, mas soando como uma trombeta, né, para despertar os outros também. Então aqui Deus está nos chamando a um olhar para dentro de nós, denunciar o nosso próprio pecado, porque nós também somos profetas do Senhor. Nós somos as mulheres nessa geração que o Senhor está levantando para primeiro ser curada, para depois curar. Nós somos as mulheres que Deus trouxe até aqui para falar: minha filha, você é profeta do Senhor. Então, primeiro nós vamos denunciar o nosso pecado. Qual o pecado que nós estamos denunciando aqui? A alimentação. E vários outros, né? Nós estamos denunciando a alimentação, nós estamos denunciando que a nossa mesa tinha virado um altar de ídolos, mas agora ela tá destronando os ídolos. Nós estamos destronando quem estava no nosso coração, porque quem
quem precisa estar dentro do nosso coração no trono é o Senhor Jesus, é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, a primeiro versículo aqui nós estamos entendendo que há uma denúncia, né? E que essa denúncia está sendo feita por um profeta, mas com aplicação pessoal para nossa vida, nós precisamos denunciar o pecado que é em nós. Angelique, mas tem pecado que eu nem sei qual é, e por isso que nós precisamos da capacitação do Espírito Santo. O Espírito Santo revela, né? O pecado que está ali nos assolando. Vamos mais um pouquinho. Verso 2 vai dizer assim, ó. Porque dia e noite me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Olha só, a gente tem uma coisa muito interessante aqui, né? Eles estão buscando a Deus dia e noite, como se fosse um povo justo. Isso daqui, o profeta está falando para nós cristãos, nós que já conhecemos o Senhor, né? E aí, mas só que Deus tem uma palavrinha aqui que ele fala assim, ó, como se fosse um povo justo. Era tudo aparência. O que eles praticavam ali era tudo aparência. E nós precisamos entender, minhas irmãs, que é possível sim a gente jejuar e ainda viver distante de Deus. É possível sim a gente pensar que a gente está jejuando, que a gente está fazendo o jejum que agrada a Deus, mas a gente está totalmente distante de Deus. Quem vive de fachada pode até dizer, minhas irmãs, o nome de Jesus, mas não vai carregar a autoridade. Olha só como é que é profundo isso daí. Quem vive de fachada, quem vive uma vida hipócrita. O que é uma vida hipócrita? Uma vida que não há obediência à palavra. Uma vida que a gente tá aqui aprendendo a palavra, mas a gente não coloca a palavra em prática, não vive a palavra. Então, essas pessoas que não vivem a palavra tá exatamente dentro dessa denúncia aqui. E muitas vezes, minhas irmãs, eu vou falar de mim agora. Muitas vezes eu analisando a minha vida aqui diante de Isaías 58, muitas vezes eu tenho encontrado hipocrisia em áreas da minha vida. Muitas vezes. E eu me coloco diante do Senhor ali em arrependimento, porque é isso que significa o que nós vamos ver ali mais pra frente, que é tirar as ligaduras da iniquidade. Por quê? Porque se nós não nos reconhecemos como pecadores diante do Senhor, nós achando que a gente eu tô numa posição já de liderança, eu tô numa posição já que eu ensino outras pessoas, minhas irmãs, isso é um laço muito um laço muito destruidor que o inimigo tem colocado na vida de pessoas que já foram muito usadas por Deus, porque essas pessoas às vezes entendem assim, nossa, mas eu já estou agora ensinando, agora eu já não tenho mais que me colocar diante de Deus. Minhas irmãs, nós precisamos nos colocar diante de Deus todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E reconhecendo que nós somos pecadoras. Existe pecado em nós que precisam ser transformados, que precisam ser perdoados, que precisam ser confessados. E quem nos mostra isso é o Espírito Santo. Por isso que Jesus nos deu o Espírito Santo para caminhar conosco. Por isso que o Espírito Santo ele está conosco à nossa disposição. O dia que a gente perde de pedir ao o Espírito Santo revela o pecado que há em mim, revela o que tem me travado, me ajuda. O dia que a gente perde esse relacionamento com o Espírito Santo, a gente tá perdendo a nossa transformação, perdendo de ser transformada. Então nós precisamos ter essa consciência. Isso só vem na nossa vida a partir da consciência. Então pede pro Senhor me dar consciência daquilo que tá me travando, né? E não deixa eu viver de fachada. Porque senão o nome de Jesus que a gente está estudando, esse poder do nome de Jesus aqui, não vai funcionar. Não é um ritual. Não é assim, eu falo o nome de Jesus e o nome de Jesus vai lá e faz tudo. O nome de Jesus, ele pode fazer sim. Deus é poderoso para fazer. Mas a gente só vai começar a ver milagres, minhas irmãs, quando a gente tiver nessa intimidade com o Senhor e vivendo uma vida de relacionamento íntimo com Deus, analisando a própria vida. Aí sim, a santificação acontece na nossa vida. Mas, Angelita, eu já vi pessoas que nem tá tanto assim no altar
e nem tem uma vida assim com Deus e Jesus operar milagre através dessa pessoa. Minha irmã, Deus pode fazer o que Ele quer, a hora que Ele quer. A gente não tá aqui para medir o que Deus faz e o que Deus não faz, porque Ele é a autoridade máxima. Ele pode fazer o que Ele quer, da maneira que Ele quer. Eu também já vi pessoas que não estavam no altar e Deus agindo através da vida dessas pessoas. Mas Deus tem os planos dele com essa pessoa. Não cabe a nós julgar. O que nós estamos aprendendo aqui é sobre a autoridade do nome de Jesus e como que essa autoridade, a gente tem essa autoridade para falar quando a gente tem uma vida santificada diante do Senhor. E o jejum bíblico, ele nos ajuda nesse processo de santificação. Amém? Então é sobre isso que a gente está conversando, tá certo? Então, aqui no verso 2, Deus está nos chamando para o ler-lerá, né? O caminhar para dentro de si, rasgar as fachadas do nosso coração e também ser profeta do Senhor. Deus denunciando religiosidades de aparência, mostrando que o nome de Jesus exige verdade. O nome de Jesus exige transparência entre nós e o Senhor e entre nós e as pessoas. Vamos mais um pouquinho. Verso 3 vai dizer assim, ó. Aí o povo, isso aqui é um povo, né, que tá questionando Deus ali, falando para Deus, Deus, por que que nós jejuamos? Por que jejuamos e não nos vê? Por que nos humilhamos e você não repara? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é de agrado de vocês e exploram todos os empregados. Olha só, eles estão falando para Deus, Deus, por que que nós estamos jejuando, estamos nos humilhando diante da sua presença e o Senhor não nos vê, o Senhor não nos repara, o Senhor não nos responde? E aí Deus já está falando aqui no verso 3, porque no dia que vocês jejuam, vocês estão fazendo o que agrada a vocês, não o que agrada o meu coração. Vocês estão jejuando, mas vocês estão fazendo o jejum que agrada a vocês. Aí, depois no próximo versículo, nós vamos ver o que agrada ao Senhor. Mas aqui nós podemos ver que eles achavam, né? Esse povo achava, e às vezes a gente pode até achar dessa forma, eles achavam o quê? Que jejum era moeda de troca. Aí eu vou jejuar para Deus me dar isso. Eu vou jejuar para Deus me dar aquilo. Eu vou jejuar para Deus fazer isso, para Deus fazer aquilo. Então eles achavam que eles podiam manipular o Senhor. Mas o jejum, ele não compra a bênção, minhas irmãs. A bênção na palavra de Deus, ela vai chegar na nossa vida pela obediência. Tá lá no Antigo Testamento que fala assim, ó, as minhas bênçãos correrão atrás de vocês quando vocês obedecerem. Então, bênção não vem através de jejum. Não vem através da gente manipular o Senhor. A bênção vem quando a gente obedece. Amém? Louvado seja Deus. Então, como eles achavam que era moeda de troca, mas o jejum, ele não compra bênção. O jejum, ele vai preparar o nosso coração. O jejum, ele prepara o nosso coração. O jejum, ele vai limpando o nosso coração enganoso. O nosso coração que muitas vezes nos engana. Quantas vezes a gente fala assim, ai, Deus conhece meu coração. Conhece mesmo. Conhece mesmo, porque o nosso coração é enganoso. E quem acredita no coração fica enganado, viu? Então, nós precisamos acreditar no Senhor e no que o Espírito Santo fala e no que a palavra dele fala. Então, aqui no verso 3, Deus está nos chamando de novo, né, a entrar para dentro de nós e ajustar a nossa motivação, jejuar para ser transformada e não para barganhar com Deus, né? E também ser levantada como uma profeta do Senhor. Para quê? Para ser levantada como uma profeta do Senhor, uma profeta de Deus, ensinando, né? Ensinando que o nome de Jesus Cristo não é usado como uma mágica, mas ele é vivido em rendição. O nome de Jesus não é uma mágica. Eu vou falar lá em nome de Jesus e eu não tenho ali uma vida de intimidade com o Senhor. Eu não tenho uma vida de motivação, né? Ajustada. Qual é a motivação? Por que você está jejuando? Você está sendo sincera com o Senhor? Muitas mulheres estão jejuando só para emagrecer, né? Não tem essa consciência, Senhor, eu estou jejuando porque eu quero ser transformada. Eu quero ser levantada pelo Senhor como uma profeta que não negocia a verdade das Escrituras, que não negocia a verdade da palavra. Eu quero ser uma mulher fiel ao Senhor, independente da circunstância que eu estiver vivendo. Então, qual é a motivação do seu jejum?
A motivação do seu jejum, ela precisa ser transformação e ser levantada pelo Senhor para ser usada como um canal de bênção. Amém? No versículo 4, vai falar assim, ó, o seu jejum termina em discussão. A denúncia de Deus aqui. O seu jejum termina em discussão e em rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Olha só o Senhor denunciando aqui, ó. No dia do vosso jejum, vocês buscam o seu próprio prazer e vocês oprimem as pessoas, né? De que adianta calar o estômago e soltar o rancor da boca, minhas irmãs? Hoje, muitas vezes, não brigamos de soco, mas deixamos a nossa boca soltar tanto veneno. Nós deixamos a nossa boca soltar tanta raiva, tanta morte, que isso é equivalente aos socos dos jejuns que eles faziam lá no Antigo Testamento. Então, o nome de Jesus, ele não opera em corações presos à mágoa. Quem jejua para a carne só troca o prato de comida por prato de vaidade. Então, aqui no verso 4, Deus também está nos chamando, né, a jejuar para vencer o nosso egoísmo e o nosso rancor dentro de nós, as raízes da amargura, né? O Senhor está nos chamando, filha, olha para dentro de você, tem egoísmo? Tem egoísmo dentro do seu coração? Tem orgulho dentro do seu coração? Tem rancor dentro do seu coração? Então, Senhor, se tem isso dentro de mim, me revela, traz à tona, traz para fora, me liberta. Eu não quero ser assim, Senhor. E muitas vezes meus comportamentos. Eu tinha um comportamento, minha irmã, que Deus me fez entender que era um orgulho dentro de mim. Ah, quem tem acompanhado a gente mais tempo, eu moro aqui no Japão há 25 anos, né? E Deus, ele nos prosperou aqui no Japão. Ele nos deu uma loja que a gente serve o Japão inteiro. Hoje, graças a Deus, eu não trabalho mais na loja, eu trabalho só no Emagreça com a Bíblia, porque eu não dou conta, né? Mas olha só, ele nos prosperou assim, muito. Um estrangeiro em outro país, sendo próspero dessa forma, né? E eu tinha muita dificuldade de quê? De desfrutar dessa prosperidade que Deus me deu. Eu tinha muita dificuldade. Eu achava assim que eu não poderia desfrutar porque tinha outra pessoa que estava passando fome. Eu não poderia desfrutar porque às vezes alguém, né, estava nesse momento passando necessidade. E aí o Senhor falou para mim, filha, eu é quem cuido. Para que você tá com isso no seu coração? Eu é quem cuido dos meus. Se eu dei a oportunidade para você de desfrutar daquilo que é o suor do seu trabalho, por que você não tem paz nesse desfrute? E aí o Senhor foi me mostrando o orgulho do meu coração. Orgulhosa, pensa, olha só, eu achando que eu poderia ser Deus, cuidando dessas pessoas que têm a necessidade. Olha só. Então, a linha do orgulho no nosso coração é uma linha muito tênue. A gente precisa estar vigilante quanto ao orgulho. Porque eu não conseguia, minhas irmãs, não conseguia desfrutar. Eu ia em algum passeio com meu marido, eu ficava presa, sabe? Aquela cara lá emburrada, e Deus dando todo aquele desfrute, né, pra gente participar daquilo ali, e eu ficava ali. Mas de 2 anos pra cá, glória a Jesus, que Deus me libertou disso. E hoje eu posso desfrutar. E Deus tem usado, eu tenho me colocado à disposição do Senhor. O Senhor quer usar minha vida? E o Senhor, ele não perde tempo, não. Ele usa. O Senhor não perde tempo, ele usa. Já contei, eu não sei se nessa mentoria, mas certa vez a gente estava em um aniversário de pessoas de classe muito alta, né? De classe muito alta. E o Senhor fala para mim, levanta e ora. Eu falei, meu Deus do céu. Primeira vez que eu fui na casa dessa pessoa, levanta e ora. Eu falei, Senhor, meu marido sentado do meu lado. Eu falei, se eu falar pro meu marido isso, meu marido não vai deixar. E o Senhor falando, levanta e ora. E a própria moça, a própria dona da casa estava querendo falar e o povo estava tão empolgado ali na festa que não deixava ela falar, o som alto e aquele negócio. Eu falei, Senhor, o que que eu tô fazendo aqui, meu pai? E ele levanta e ora. E eu falei, tá bom, eu vou levantar. A hora que eu levantei, olhei pro cara do som e falei assim, abaixa um pouquinho. Na hora ele abaixou o som. A autoridade do Senhor. Quando ele fala para fazer, ele prepara, né? E eu falei assim,
Gente, eu quero agradecer, quero até pedir perdão, primeira vez que eu venho aqui, mas Deus colocou algo no meu coração para abençoar os aniversariantes de hoje. E eu queria chamar você para orar junto comigo, para trazer Jesus para essa festa, né? Jesus é aquele que traz alegria, Jesus é aquele que faz nas nossas vidas o que nós não podemos fazer. E comecei ali a ministrar a palavra e falei, vamos orar, né? Você vai agora oferecer um presente espiritual, que é um presente que Deus não, que Deus não, um presente que dinheiro não compra, né? Então você vai que presente que Deus não compra? Deus não compra. Que presente que dinheiro não compra, né? Amor, alegria. Aí eu comecei a falar do fruto do Espírito. Por isso que o fruto do Espírito, ele tem que estar na nossa mente. Amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aí eu ministrei isso. Falei assim, isso o dinheiro não compra. Então você vai agora, diante de Deus, né? Oferecer um desses presentes que eu falei a essas pessoas que estão aqui. E nós oramos, né? E ali, aí acabou, aí voltou a festa, né? Aí, minhas irmãs, alguns crentes que estavam ali foi até mim e falou: eu nunca vi, eu vi que eu não sou um crente de verdade. Você tá manifestando aqui a glória de Deus. Eu falei assim, meu irmão, isso aí faz parte da intimidade com o Senhor. Quando o Senhor fala, você ouve e obedece, independente de quem esteja. Porque nós somos embaixadores. Nós somos embaixadores. E aí eles falaram pra mim, nossa, mas eu não tenho essa ousadia, eu não tenho. Eu falei assim, eu também não. Se eu tivesse ido por mim, eu tinha ficado sentada. Gente, ninguém me conhece aqui. Mas, enfim, depois Deus me fez ser conhecida ali naquele meio como uma mulher que ora. Então, ali naquele meio, ninguém zomba de mim, ninguém fica tirando sarro de mim. Muito pelo contrário, às vezes, quando eles estão com alguma necessidade, eles vêm atrás de mim para orar, para mim orar por eles, né? E eu tenho ministrado Jesus no coração deles. Então é assim, minhas irmãs, que nós somos levantadas nas coisas simples da vida para ser profetas do Senhor, né? Se colocar à disposição do Senhor. Quando você for em qualquer lugar, se coloque à disposição do Senhor. Senhor, eu me coloco à sua disposição. Se é minha vida que o Senhor quer usar, me dá a estratégia, me dá o jeito, me dá a forma, mas eu quero ser a profeta do Senhor onde eu for. Então é isso que o Senhor quer de nós, entendeu, minhas irmãs? Glória a Deus por isso. Você está recebendo aí? Tá recebendo? Não deixa o espírito de Jezabel intimidar você. Angelita, eu nunca iria fazer isso. Não deixa. Quem te dá o espírito de poder é o Senhor. Você é poderosa quando você obedece o Senhor. Amém? Versículo 5 vai falar assim: será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça com junco e se deite sobre o pano de saco e de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Ou um dia aceitável ao Senhor? Olha só, o Deus vai falar assim: é isso que vocês chamam de jejum? Vocês ficar só sem comer? Vocês ficar aí falando que vocês estão passando fome, murmurando? Isso que era o saco e a cinza ali, né? Será que é esse o jejum que eu escolhi? Então o junco, ele se curva, mas ele não tem raiz, né? Ele não tem a raiz. Ele é só aparência. Deus não quer teatro espiritual, minhas irmãs. Ele quer entrega verdadeira. O nome de Jesus não se manifesta quando a gente está com máscaras. Ele não se manifesta quando a gente está vivendo uma vida, que a gente vive uma vida na igreja e vive outra vida fora da igreja. Ele não se manifesta. Então, aqui no verso 5, Deus está nos chamando de novo a olhar dentro de nós e a abandonar o teatro espiritual. Minhas irmãs, como isso é sério. Abandonar esse teatro espiritual, nós sermos autênticas diante do Senhor, também ser profeta do Senhor, que rasga os disfarces, mostrando que ele não aceita aparência. Minhas irmãs, quantas vezes a gente faz aparência dentro da igreja? Eu já me peguei fazendo aparência. Eu já me peguei, por isso que hoje, qualquer coisa que eu vou fazer diante de Deus ali, eu fico com o olho fechado. Porque às vezes se eu vejo que tem alguém me olhando, minhas irmãs, a performance muda. Que é isso? Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Muitas vezes nós nos comportamos dessa forma. Mas o Senhor quer coisa verdadeira dentro de nós. Ele quer a nossa adoração completa. Ele quer o nosso culto completo. Ele quer o nosso ser por completo.
Ele não quer a gente pela metade. Ele quer a gente por inteiro. E aí ele vai falar aqui, ó, no versículo 6. O jejum que desejo não é este. Olha só. Agora Deus vai revelar aqui o que que ele quer de nós. Como que é o jejum que ele aceita. O jejum que desejo não é este. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Olha só, o Senhor começou a falar para nós: o jejum que eu quero é esse aqui: soltar as ligaduras da impiedade, desfazer os julgos e libertar os oprimidos e também despedaçar todo o jugo. Os verbos aqui, preste atenção nos verbos. Os verbos soltar, libertar, despedaçar. Isso daqui é guerra espiritual. O que significa dizer que o jejum abre o quê? O altar e o nome de Jesus, ele envia o fogo que limpa e desata as iniquidades, o fogo que limpa e liberta os oprimidos. Significa que quando eu e você jejua, minha irmã, eu e você prepara o coração como o altar diante de Deus. Mas é o nome de Jesus que faz descer o fogo, o poder de Deus que consome toda a impureza e que queima o pecado e que libera a libertação. Nesse verso 6 aqui, Deus está de novo falando para nós declararmos o nome de Jesus sobre toda corrente interna, para que toda corrente interna seja quebrada, para que toda corrente, para que todo jugo seja despedaçado pelo nome de Jesus. Quantos julgos, minhas irmãs? Quantos julgos? Quantos julgos tem nos prendido? Quantos julgos tem nos prendido? Pergunte ao Espírito Santo. Espírito Santo, qual é o julgo que, quando você abrir o seu jejum agora, minha irmã, agora você vai abrir ele de forma diferente. Você vai perguntar para o Senhor: Pai, Pai, qual que é a ligadura de impiedade que tem dentro do meu coração? Qual que é o jugo que o Senhor quer desfazer? Quem é o oprimido que o Senhor quer que eu liberte? Porque primeiro eu tô sendo o oprimido por esse jugo. E depois o Senhor nos usa. Você tá vendo que é algo que acontece em nós e através de nós, libertar os oprimidos? Você sabia que o jejum tinha essa função? Quem sabia que o jejum tinha essa função? De libertar o oprimido. Então, o jejum, ele precisa ter um propósito. Qual é o propósito que você abre o jejum aqui? Estava abrindo o jejum até hoje. Mas se até hoje você estava abrindo o jejum de forma que não é essa que a Bíblia está ensinando, a partir de hoje você vai abrir o seu jejum de forma diferente. E aí você vai começar a ter as manifestações do poder do nome de Jesus. E manifestar. E aí veio o jugo. Veio o jugo, né? Que jugo que é esse, Angelita? A palavra jugo era como se fosse uma canga colocada sobre o pescoço do boi, né? Que simbolizava peso, simbolizava opressão, simbolizava servidão, né? Então, o que que tá te oprimindo? O que que tá te prendendo? O que que tá te tornando serva que não é serva do Senhor, né? Qual que é a opressão que você está tendo? Aonde que é? Então, o jejum que Deus deseja não é só deixar de comer, minhas irmãs, mas sim romper essas correntes invisíveis, que muitas vezes nós não vemos, mas que nos oprimem. Quais são essas correntes? Pode ser o orgulho, pode ser o medo, pode ser uma raiz de rejeição, pode ser vícios, pode ser compulsões. Mas depois que nós somos libertas, minhas irmãs, ele nos envia para sermos instrumento de libertação na vida de outros. Amém? Então, quando você abrir o seu jejum hoje, você já vai abrir de forma diferente, né? Você já vai abrir com entendimento, porque o jejum, o propósito do jejum que Deus escolhe é esses 3 pontos principais. Deixa anotado:
soltar a ligadura da impiedade, desfazer os julgos e libertar. É 4 pontos. Soltar as ligaduras da impiedade, desfazer os julgos, libertar os oprimidos e despedaçar todo o jugo. E o jugo ele é despedaçado pelo nome de Jesus. E aí você vai orar assim agora. Deus, em nome de Jesus, despedaça esse jugo da compulsão. Despedaça esse jugo da gula. Despedaça essa idolatria que eu coloquei na minha mesa. Despedaça esse jugo, Senhor. Porque o poder do nome de Jesus, ele faz isso. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Verso 7 vai falar assim, ó. Não é partilhar a comida, ele tá ainda falando o que é o jejum que ele aceita, o jejum que ele quer que nós façamos. Não é partilhar a comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado e vestir o nu que você encontrou e não recusar ajudar ao próximo? Uau! O Senhor ele vai aprofundando, né? O jejum também, minhas irmãs, é repartir o pão com o faminto. O jejum também é repartir o pão com o faminto. É recolher os pobres que estão sem abrigo. É cobrir o nu e não se esconder do seu semelhante. A Gislana falou que pode repetir, travou. O jejum que Deus aceita, que Deus aprova, é também repartir o pão com o faminto. É também recolher os pobres sem abrigo. É também cobrir o nu e não se esconder do nosso semelhante. Então, se o pão que eu e você come, ele não vira também o pão do outro, não foi um jejum, foi uma dieta. Olha só, profundo, né, minhas irmãs? É profundo isso. Quem que a gente vai sair na rua e vai escolher para abençoar? Eu e meu marido, a gente tem um hábito de todas as vezes que a gente sai para comer, principalmente no Brasil, porque aqui no Japão não tem muito esse costume. Aqui no Japão, os japoneses eles não aceitam muito esse tipo de ajuda. Mas no Brasil, todas as vezes que a gente sai para comer, tudo ali que sobra ali, que a gente não mexeu, que a gente não colocou a boca, que fica ali na bandeja, a gente pede para fazer, para embrulhar, para a gente levar. E a gente já começa a falar, Senhor, para quem que o Senhor quer entregar isso daqui? Para quem que o Senhor quer entregar essa marmita? Para quem que o Senhor quer alimentar hoje? E aí a gente vai andando, minhas irmãs, todas as vezes Deus traz alguém. E a gente chama a pessoa, pergunta para a pessoa se ela aceita um alimento e a gente fala para ela, olha, Jesus mandou te entregar. Jesus olha o seu sofrimento. Jesus olha por você. E muitas vezes as pessoas começam a chorar, começam a falar que tá muitos dias sem comer. E aí a gente acaba vendo ali a necessidade da pessoa, ajuda a pessoa, né? Encaminha ela para um abrigo, encaminha ela para alguma igreja. Então, nós precisamos ser esse instrumento do Senhor, minhas irmãs. O nosso pão, essa consciência, né? A gente precisa ajudar o próximo. Ali no Brasil, onde eu fico, na Praia Grande, agora não tem tanto, mas tinha muitos moradores de rua, né? E eu não tô contando isso aqui pra vocês pra vangloriar, não. É só uma aplicação prática aqui do jejum que eu faço, do jejum que eu vivo, viu, minhas irmãs? Ali na praia tinha muitos mendigos. E teve um dia que tava muito frio, mas muito frio. E tinha um mendigo deitado em frente à igreja, a igreja católica. Ele estava deitado em frente à igreja, mas ele estava congelado, congelado. E aí eu peguei e falei, meu Deus do céu, esse homem vai morrer aqui de frio desse jeito. Ele tá deitado aqui, dormindo nesse frio. E aí eu peguei e saí, fui ali na Veste Casa, comprei o cobertor e fui lá e coloquei um cobertor em cima dele. E aí Deus me lembrou, né? Olha, filha, você tá cobrindo o nu. Você tá fazendo como se fosse para mim isso. Mas eu só tenho essa consciência porque eu descobri em Isaías 58. Porque senão eu não teria essa consciência, minhas irmãs. Não teria essa consciência. E é essa consciência que o Senhor está trazendo para nós hoje, né? O jejum tem a ver, ó, a Clésia falou, o jejum tem a ver com compaixão, tolerância, amor ao próximo, enfim, o amor de Cristo vivenciado por cada um de nós, exatamente isso. Então, o jejum, ele engloba tudo isso.
Então você tá vendo como que é muito mais profundo o jejum bíblico e você tá vendo como o inimigo ele tirou a espiritualidade e ele decretou só o jejum intermitente ali, fazendo com que nós não vivêssemos, porque agora nós vamos ver a abundância que o Senhor traz sobre a nossa vida quando a gente pratica o jejum verdadeiro. Então você vai ver aqui daqui a pouquinho, né? Aí, então, o jejum verdadeiro, ele vai gerar o quê, né? Generosidade. O nosso pão, ele vira o pão do outro também, né? Por que que na oração do Pai Nosso, Deus fala assim, ó, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por que que Jesus não nos ensinou assim, ó, o meu pão hoje me dá hoje? E ele fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Porque nós somos a padaria de Deus, minhas irmãs. O pão que chega na nossa mesa é o pão que também nós precisamos olhar para a mesa do outro. Tem algumas pessoas da minha família que brigam muito comigo. Fala assim: você é muito boba. Você fica ajudando todo mundo. Você fica fazendo isso, você fica fazendo aquilo. E eu falo assim: eu não sou boba. Porque eu faço o que a palavra me ensina. Mas aquela pessoa não merece. Eu falo, não tem problema. Se Deus tocou no meu coração, eu vou ajudar. E eu amo, minhas irmãs, eu amo fazer isso, eu amo. Eu sempre deixo um dinheirinho. Eu faço a minha contabilidade, porque eu tenho salário também, viu? Eu tenho salário e eu administro bem meu salário. E eu deixo sempre um dinheirinho para eu fazer esse tipo de coisa. Para eu chegar numa casa e a geladeira dele tá vazia e eu poder ir lá e abençoar e encher aquela geladeira e falar, olha, Jesus, se ele entrar aqui, ele nunca mais vai deixar faltar aqui na sua geladeira. Jesus, ele vai te dar a vida abundante. Começa a praticar o jejum que Deus deseja. Começa a obedecer a palavra que você vai ver, nunca mais vai faltar nada dentro da sua geladeira. É uma oportunidade de eu encher a geladeira, mas também de eu ministrar Jesus para a vida dessas pessoas. Então, dessa forma, né, que eu tenho vivido. Não tô falando aqui que você tem que viver dessa forma, mas esse é o jejum que eu escolhi fazer para minha vida, né? Então não é um jejum que eu faço um dia só, é um jejum para a vida toda, né? Porque o jejum ele exige de mim também a ação. Não adianta só eu jejuar, né? Aqui por benefício próprio e não fazer a ação, não ser generosa, né? Então o nome de Jesus, né? Ele é uma vida doada, né? Ele é um pão partido entre nós. E aqui nesse verso 7, Deus está também nos chamando para a gente ser pessoas generosas, para que a generosidade nasça em nós e também nós também sermos generosos com pessoas que precisam, né? Não só também no pão físico, mas também levar a palavra. Minhas irmãs, a palavra é tão preciosa. Quando você fala a palavra para uma pessoa, essa pessoa sai da condição que ela tá, o coração dela é avivado, a vida dela é transformada. Então, vamos fazer o jejum de fato que agrada o coração de Deus. O Senhor está nos chamando, está nos levantando aqui. Amém? E aí agora começa a promessa. Até agora foi só o que precisava sair de dentro de nós, né? O que precisava ser limpo, como que era a nossa ação, mas agora vem a recompensa. Olha só. Então, se você fizer dessa forma, o jejum que me agrada, então a sua luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá o quê? A sua cura. Prontamente surgirá a sua cura. Irá, a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Minhas irmãs, esse versículo para mim é um versículo que é muito impactante. O Senhor está prometendo aqui, a sua luz vai romper e a tua cura vai chegar. Você vai ser curada. A sua cura vai chegar. Você agindo dessa forma, você oferecendo o jejum desse jeito. E a sua cura brotará depressa. Ela vai chegar rápido, ela não vai demorar. Ela vai chegar depressa. A tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a retaguarda. Aqui começam as promessas de Deus. Deus fala assim, você vai ser luz, minha filha. A tua cura chegou na sua casa, chegou na sua família, chegou nos seus filhos, chegou no seu esposo. E a justiça e a glória de Deus vai acompanhar você. Então, quando você jejua da forma que Deus deseja, ele vai abrir o quê? As clareiras espirituais sobre a sua vida, como se fossem nuvens pesadas, fossem
saindo, fossem empurradas da sua vida. E aí o nome de Jesus, né? O nome de Jesus entra como o sol da manhã na sua vida. Você começa a brilhar. Você começa a brilhar porque Jesus, ele começa a ser resplandecido na sua vida e Deus começa a irradiar essa luz para os outros, porque aí Deus pode confiar em você. Deus pode confiar aquilo que ele quer fazer em você, né? E através de você. Glória a Deus por isso. Meu Deus do céu, é muito. Eu poderia ficar 1 hora falando só desse versículo aqui. Um dia eu vou ter oportunidade. Ó, eu vou fazer uma mentoria pra gente fazer, pra gente explanar só Isaías 58. Só Isaías 58, porque cada palavra aqui tem um peso tão profundo. Cada palavra aqui tem um peso tão profundo que a gente precisa dessa iluminação do Espírito Santo. Amém? Então, aqui no verso 8, Deus está nos chamando, né? Para a gente receber essa luz, essa cura interior e também irradiar isso através disso que Deus está nos dando. Versículo 9 e 10 vai falar assim, ó. Então, olha só, aí entra o poder do nome de Jesus. Então você clamará ao Senhor e ele te responderá. Você gritará por socorro e ele dirá: aqui estou. Se você, olha só, a condição, se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade ao falar. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer os anseios dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. Olha só que coisa mais linda, minhas irmãs. Então você vai clamar e o Senhor vai te responder com prontidão. Mas tem uma outra condição aqui. Se você estiver fazendo tudo isso do jejum que a gente explanou aqui, mas não tirar o jugo, o dedo que aponta, o dedo que ameaça e a palavra que ofende, se a nossa língua não jejuar também, minhas irmãs, a nossa oração perde força. A nossa língua precisa jejuar, a nossa língua precisa ser transformada. A nossa língua precisa ser tirada o veneno e colocada a bênção de Deus. Se a nossa língua não jejua, a nossa oração perde a força. O jejum, ele vai fazer o quê? Ele vai fechar a boca da carne, mas o nome de Jesus, ele vai abrir a boca do Espírito na nossa língua. O nome do jejum, o nome de Jesus, ele vai abrir a boca do Espírito Santo na nossa vida. E aqui, nesse verso 9, Deus está mais uma vez nos confrontando. Jejuar também de palavras, jejuar também de comportamentos ofensivos, jejuar de parar de apontar o dedo. Nossa, você viu aquela pessoa? Você viu o fulano? Você viu o ciclano? Parar de apontar o dedo. Quando a gente fizer isso, parar de apontar o dedo, parar de ferir com língua, né? Com a nossa língua. E também se dispor para ser uma profeta do Senhor, que o Senhor usa as nossas bocas para edificar as outras pessoas. Então, Amém. se a gente fizer dessa forma. Quer falar, Lu? Não, não, Abre, desculpa. abriu o seu microfone. Tudo bem, não tem problema. Amém? Vamos caminhar aqui para o final? O verso 11 vai dizer assim, ó. Aí, ó. Vigiou a língua? O Senhor responde. E aí, versículo 11. O Senhor guiará constantemente. Olha o resto das promessas, minhas irmãs. O Senhor te guiará constantemente, satisfará os seus desejos em uma terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado e como uma fonte cujas águas nunca faltam. Olha só, o Senhor tá tendo a promessa aqui que ele vai nos guiar. Nós não vamos ficar desamparadas. Ele vai nos guiar e nos fartar até em lugares árduos. Ele vai
nos fartar, até em lugares que não tem provisão. O Senhor nos farta. E também tem a promessa da saúde aqui, ó. Eu vou fortificar os seus ossos e você vai ser como um jardim regado, como um jardim bem cuidado, como a flor do Senhor que exala o cheiro de Jesus aonde você vai. Amém, glória a Deus. Aqui nesse verso 11, o Senhor está nos chamando a aprender a depender dEle como fonte nossa preciosa, porque é Ele que nos guia e nós vamos ser um manancial do Senhor, aonde vai fluir do nosso interior, do nosso coração, o desejo, né, de abençoar, de estar com as pessoas, de falar do nome de Jesus e mostrar para elas o quanto esse nome é poderoso, mas diante de uma vida de santidade, do jejum verdadeiro, minhas irmãs, tem tanta preciosidade aqui, como eu amo esse Isaías 58. Meu Deus do céu. E cada vez. Quem estava na aula, na mentoria 28, viu que está sendo ministrado totalmente de forma diferente aqui. O Espírito Santo está conduzindo de outra forma. Então, no versículo 12 vai falar: o seu povo, agora, olha só, a bênção não para só em nós. A bênção, ela vai se estendendo para a geração. Olha só, minha irmã, um jejum. Um jejum que a gente faz alinhado com a vontade de Deus, ou um jejum que Deus aceita. Então ele vai falar: o seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros rachados e restaurador de ruas e de moradias. Uau! Olha só, os teus edificarão as antigas ruínas, minhas irmãs. Minha irmã, quantas vezes você está orando aí pela salvação da sua família, pela salvação dos seus filhos, pela salvação dos seus entes queridos? O segredo está aqui em Isaías 58. Isaías 58 tem o segredo da salvação. O segredo está aqui. Os seus edificarão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de geração em geração e será chamado reparador de brechas. Olha só o seu posicionamento, o que que vai trazer para sua casa, para sua família. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus, ela é transformadora, ela é reveladora, ela nos posiciona. Não precisa de você ficar lá chorando, brigando, gritando. Ah, você tem que... Não. Faça a sua parte, se posiciona e o Senhor vai fazer o dele. Então, o jejum, minha irmã, ele não é nada a ver com dieta. Ele vai construir destinos. O jejum verdadeiro que Deus escolheu, que Deus aceita da nossa parte, ele constrói destinos, ele abençoa gerações. E o nome de Jesus é que libera a autoridade para essa história ser construída e histórias antigas ser quebradas. Maldições hereditárias ser quebradas. É esse nome poderoso que faz isso. Amém? Aqui no verso 12, Deus está nos chamando a deixar Deus restaurar as nossas próprias ruínas e também levantar uma geração através do nosso posicionamento com o Senhor. Amém? Isso eu não sei para vocês, minha irmã, mas para mim é tão libertador, para mim é tão consolador isso, porque eu sei que se eu me colocar ali diante do Senhor, obedecendo a Ele, eu já declaro que toda a minha família é salva. Eu vou ver todo mundo lá na glória comigo. Porque é essa promessa que faz aqui a palavra. E eu creio de alma que o Senhor, quando eu for embora dessa terra, Deus vai levantar outras angelitas, mas eu quero que levanta outras angelitas com porção maior, como Elias e Eliseu, com porção dobrada do que Deus me deu. É essa declaração que eu faço na vida da minha família. E você? O que você declara? Qual o legado, minha irmã, que você está deixando? Quem que vai ser levantada depois de você? O Senhor está ativando isso hoje na sua vida. O Senhor não te trouxe aqui só para você emagrecer. O Senhor te trouxe aqui para ativar um legado, um ministério de poder, um ministério que vai realmente atingir toda a sua geração. Porque Deus é Deus de família. Deus é Deus que salva famílias. Deus é Deus que busca aquele que está lá no fundo do poço e fala: eu vou te usar agora como vaso de honra para a minha glória. É esse Deus que nós servimos. Amém? Vamos terminar aqui, versículo 13 e 14, vai dizer assim, ó:
Se você vigiar os teus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser no meu santo dia. Olha só, minhas irmãs. Se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, se honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho e de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei que você cavalgue nos lugares altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, o seu pai. É o Senhor que vos fala. Uau! Se você desviar o seu pé, minha irmã, do sábado, quantos sábados, né? Nós temos ido a lugares e não temos levado Jesus para esse lugar, e muitas vezes esse lugar tem influenciado a nossa vida. Esse lugar tem influenciado a nossa casa, a nossa família. Se você guardar o sábado como um desfrute, deleitando no Senhor, não fizer a tua vontade e se descansar em mim, deleitar em mim, então o jejum, o que que ele vai fazer? Ele vai matar o meu querer e ele vai entronizar o nome de Jesus. Angelica, mas eu não posso ter vida social mais? Pode, minha irmã. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém fazer. Se você foi num lugar, entenda quem você é nesse lugar. Não quer dizer, eu tenho várias pessoas que ainda não conhecem Jesus no meu ciclo social. E eu vou terminar, deixa eu só falar aqui. O Senhor está nos chamando para morrer para nossa própria vontade e também ser levantada pelo Senhor para ensinar os outros essa riqueza que tem aqui em Isaías 58. Você agora já está capacitada com detalhe, mas eu peço para você mergulhar. Vai estudar versículo por versículo desse texto. Vai estudar palavra por palavra, porque isso aqui tem um peso para nós. Esse aqui eu considero ele como o coração do Evangelho. O coração do Evangelho. A porta do Evangelho é Jesus. Sem ele não tem como ir. Mas esse daqui é o coração, que vai trazer toda a prosperidade para nós, mas também vai nos transformar de glória em glória. Embaixadores, guardem isso no seu coração. O jejum que Deus escolhe não é um ritual, não é para emagrecer. Ainda que tenha muitos benefícios para emagrecer, a ciência prova isso. A gente tem melhora metabólica, a gente tem autofagia. Você sabe o que é autofagia? Quando você fica mais de 16 horas de jejum, o seu corpo entra num processo de autofagia. A autofagia é onde o seu próprio corpo come as células que iriam virar um câncer, que iriam virar uma doença crônica. Olha só como o jejum ele é maravilhoso, né? É a ciência que descobriu isso. Mas o jejum que Deus quer, além de nos dar saúde, é uma rota de libertação. Esse jejum, ele vai nos esvaziar, ele vai nos esvaziar de nós mesmos. E ele vai fazer com que o nome de Jesus nos encha, com que o poder de Jesus nos encha. E ele abre o céu para que o nome de Jesus derrame fogo. Ele abre o céu para que o nome de Jesus derrame fogo. E quando a gente falar no nome de Jesus, não vai precisar da gente ficar fazendo aquelas orações de meia hora. Ai, Senhor, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Nós vamos ser que nem os apóstolos ali no templo. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Essas serão as nossas orações. É exaltando o nome de Jesus, tendo consciência do poder que esse nome tem, mas diante de uma vida de santidade. Amém? O jejum, ele é a rota, mas o nome de Jesus é a chave. O nome de Jesus é o poder. É o poder que nós precisamos para viver uma vida que realmente agrada o Senhor. E quando a rota e a chave se encontram, a rota é o jejum, a chave é Jesus. Quando elas se encontram, a porta da libertação se abre. A porta da libertação se abre. Amém? Vamos orar?
Eu quero contar, antes da gente orar, eu quero contar pra vocês rapidinho um testemunho. Ah, domingo agora, eu tava bem ocupada porque a mentoria ia começar, eu tinha um monte de coisa pra fazer. E aí veio uma amiga minha, de longe, me ver. E eu falei, meu Deus, não vou ter tempo, não vou ter tempo de ver. Aí peguei, arrumei um tempinho, meu marido falou assim, vamos pegar o barco e vamos lá encontrar com eles. Nós fomos, pegamos o barco e fomos lá encontrar com ele. Aí, quando nós chegamos lá, minhas irmãs, ela falou pra mim, eu tô com uns amigos japoneses. E eu falei assim, tá bom, não tem problema. Mas nem quis saber quem eram esses amigos japoneses. Quando eu cheguei lá, era toda a máfia japonesa, os Yakuza. E nossa, eu morro de medo de fazer alguma coisa errada aqui no Japão, né? Porque aqui no Japão a lei é muito severa. Se você faz qualquer coisa errada, você vai preso e não sai mais, não. E aqui tem pena de morte, né? Aqui tem pena de morte. E eu falei, meu Deus do céu, o que que eu vim fazer aqui, Senhor? Misericórdia da minha vida. E quando ela me falou pra me encontrar com ela, eu tava com um desejo muito grande de honrar eles. Porque eles foram a pessoa que tinha uma igrejinha bem pequena. Era uma portinha aqui na minha cidade, que eu moro aqui no Japão, e eles abriam para pregar o evangelho. E o evangelho foi pregado para mim nessa igrejinha que eles tinham. E eu falei assim, e o Senhor falou para mim, nossa, Angelita, hoje eu tô te pondo para pregar para mais de 80 mil pessoas. Quando a gente bateu 80 mil pessoas ali no Instagram, o Senhor falou para mim, eu tô levantando ali para você ministrar. Eu te tirei do púlpito, mas você tá ministrando a palavra para mais de 80 mil pessoas. E começou a ministrar no meu coração. E eu falei, meu Deus, quando tô. Aí eu comecei a gratidão vir no meu coração por todas as pessoas que passou na minha vida e que me trouxe o evangelho, que me trouxe a palavra. E eu falei assim, eu quero encontrar eles para agradecer, né? Porque faz anos que eu não vejo eles. E aí, minhas irmãs, aí encontrei eles nessa situação, com esses e acusar tudo, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, E aí falei, mas Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Se o Senhor permitiu que eu viesse, eu acredito que o Senhor é quem me conduz. Se o Senhor permitiu que eu viesse, tem algo que o Senhor quer fazer aqui. Então, eis-me aqui. E aí, peguei, chamei eles, né? Ajoelhei assim ali no barco, peguei a mão do marido da minha esposa. Falei assim: olha, eu quero te agradecer, porque aquela portinha daquela igreja foi a fonte que Deus usou para que Jesus entrasse na minha vida. E ali foram 3 meses de estudo, 3 meses de pessoas se dedicando em pregar a palavra para mim, 3 meses que eu escutava um pouquinho da palavra e falava assim: peraí, que eu vou ali embaixo fumar. Olha só, gente, a situação. Peraí, que eu vou ali embaixo fumar. E eu descia, ia lá, fumava. Aí saía, aí depois até concordei de começar a ir pra igreja. Aí saía da igreja e ia pra balada. Meu Deus do céu. Mas o Senhor teve misericórdia da minha vida. E aí eu falei pra eles, agradeci. E aí na hora o Senhor ministrou no meu coração. Aí eles já começaram a chorar. E detalhe, eles estão um pouco afastados. Olha só. Deus sabe o que ele ministrou ali no coração deles. Eles estão um pouco afastados agora do Senhor. E aí depois até minha amiga falou, Gê, será que Deus quer, Gê, que a gente abra outra igreja? Eu falei assim, eu não sei, vocês têm que colocar isso aí diante do Senhor, e eu não sei de nada, eu só fiz o que o Senhor me mandou, né? Mas olha só, Deus falou assim pra mim, chama todos os japoneses e honre ele na frente de todos esses japoneses, minhas irmãs. E eu não falo muito bem japonês ao ponto de pregar a palavra assim. Eu me viro, né? E aí ele chamou todos os japoneses e eu falei assim: agora traduz o que eu vou falar pra você. Fala pra eles que por causa da sua vida, por causa que você abriu uma porta para o evangelho de Jesus Cristo, para que Jesus Cristo fosse pregado para mim. Hoje Deus tem usado a minha vida para abençoar mais de 80 mil pessoas. Mais de 80 mil pessoas estão sendo resgatadas das trevas e trazidas para a luz. Porque eu tenho pregado Jesus lá no altar do Instagram. E eu tenho colocado a minha vida diante do Senhor e tenho levado a palavra. Minhas irmãs, foi tremendo. O meu amigo que estava traduzindo, ele se emocionou muito, chorou muito. Eu acredito que Deus falou muito ao coração dele ali. E para resumir e acabar a história, o Senhor, ele usa as oportunidades, ele usa as circunstâncias. E eu fiz um momento profético ali. Eu falei, em nome de Jesus, esse momento foi um momento profético. Esse momento é a porta de entrada de Jesus para a vida desses japoneses. Os japoneses vai ficar interessado em saber dessa história, porque eu falei,
Ele traduziu várias coisas, né? Eu falei assim, ó, fala pra ele que depois que Jesus entrou na minha vida, as portas do Japão foram abertas pra nós. E eles conhecem a nossa loja, eles sabem a nossa loja aqui no Japão. Sabe essa prosperidade que vocês vê lá na Oriental Grupo? É Jesus que trouxe. Mas Jesus trouxe essa prosperidade para a gente servir o Japão. Hoje a gente é servo aqui no Japão, porque a condição que a gente dá para os brasileiros comprar carro aqui é uma condição que todo mundo pode comprar o carro. Então, em detrimento das outras concessionárias, né? Então, eu só sei que Deus fez algo tremendo ali na vida deles. E eu tô contando esse testemunho para vocês, minhas irmãs, para falar que Jesus, quando você se coloca à disposição dele, ele te usa. Ele te usa. Então não se limite no que você pensa ou no que você sente, mas se coloque à disposição do Senhor para ser usado por Ele. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Coloca aí a mão no seu coração e vamos consagrar o Senhor. Vamos consagrar ao Senhor os nossos jejuns, né? A nossa vida, para que o Senhor nos use da maneira que Ele quer. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, agradecidas pela Sua palavra, que nos cura, que nos liberta, que nos traz clareza, que nos traz entendimento, que nos traz discernimento, que nos faz entender esse evangelho vivo que o Senhor revelou para nós através da Sua palavra. Nós queremos, Pai, nesse dia, consagrar a Ti os nossos jejuns e as nossas vidas. Que os nossos jejuns não sejam vazios, que os nossos jejuns não sejam hipócritas, que os nossos jejuns não sejam para que nós possamos nos beneficiar igual o povo antigamente estava agindo, mas que os nossos jejuns, Pai, sejam para a Tua glória, que cada fachada, Senhor, que havia em nós até hoje, que cada hipocrisia que havia em nós até hoje, que caia por terra em nome de Jesus, que cada corrente seja despedaçada e que cada deserto, Pai, floresça pela tua presença. Ensina-nos, Pai, a viver o ler-lerá, a caminhar para dentro de nós mesmas e nos colocar diante dos nossos jejuns, diante do Senhor, para que o Senhor venha mostrar para nós quais são as ligaduras que têm nos prendido, quais são, Pai, os comportamentos que nós temos tido, quais são os vícios que nós temos tido, quais são os pecados, Pai, que têm nos prendido e têm nos impedido de viver toda essa prosperidade que há em Isaías 58, que tem impedido as nossas famílias, Pai, de alcançar, Senhor, a graça do Senhor, que tem impedido, Pai, impedido nós de brilhar como a luz que tem aqui na promessa de Isaías 58. Senhor, em nome de Jesus, eu creio que algo grande o Senhor fez aqui hoje em nós. E que algo grande o Senhor fará através de nós, com essa consciência que foi trazida hoje aqui. Pai, que nós possamos declarar o nome de Jesus com autoridade, mas a autoridade que nós conquistamos na intimidade contigo e na transformação que o Senhor está fazendo em nós. Obrigado, Pai, por tanto que o Senhor derramou. Obrigado, Senhor, por tanto que o Senhor clarificou hoje aqui na nossa mente. Nós te louvamos, nós te engrandecemos e bendizemos o seu nome. Que toda glória, todo louvor, toda honra seja dada ao Senhor. E que a partir de hoje, cada embaixadora tenha consciência de como praticar o jejum bíblico, o jejum que Deus aceita, o jejum que o Senhor estabeleceu na tua palavra. Que nós sejamos transformadas de glória em glória, que nós sejamos usadas pelo Senhor para que o seu nome seja engrandecido, para que o seu nome seja anunciado e para que o seu nome seja conhecido em toda a terra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Alguém quer abrir o microfone? O que que vocês tiraram de novo, que vocês não sabiam? Eu gostaria que vocês respondessem essa pergunta. O que que vocês tiraram de novo aqui que vocês não sabiam? Vocês já tinham visto Isaías 58 ser ministrado dessa forma? Vocês já conheciam o jejum que Deus, que agrada o Senhor? Eu gostaria de ouvir duas ou três pessoas, rapidinho. O que que vocês anotaram aí? Conta pra mim o que que vocês anotaram. As anotações de vocês são preciosas, minhas irmãs. O que vocês anotaram é o que Deus tocou aí no seu coração. O que que vocês anotaram? Quem gostaria de falar?
Ninguém quer exaltar o nome do Senhor? A Dirlene falou, e como jejuar pela nossa família? Como jejuar pela nossa família? Minha irmã Dirlene, o jejum, ele o próprio jejum que você está fazendo, ele vai te ensinar esse jejum, como você deve jejuar pela sua família. Você vai se colocar diante do Senhor e vai perguntar para o Senhor, Senhor, quais as ligaduras de impiedade? Lembra que eu falei? Quais as ligaduras da impiedade que tem aqui na vida da minha família que precisam ser tiradas? Tem algo que o Senhor quer usar a minha vida para fazer? O jejum que Deus deseja é a transformação nossa mesmo. A nossa transformação, ela vai impactar a nossa família. A nossa transformação com o jejum verdadeiro, ela vai impactar a nossa família. É Amém? verdade. Eu anotei aqui sobre a rota, né? A rota é o jejum, Isaías 58 que você falou, a rota é a rota prática, é a rota para vivermos na prática. Esse jejum é para a vida toda. Então, assim, o que falou mais profundo no meu coração nessa noite é que o fato de lermos a palavra e até na interpretação, né, da palavra, é, errarmos, né? Meu Deus, foi muito desnudado isso. Quando o Senhor estava chamando o povo, o povo não era descrente, não. O povo cria e estava jejuando, mas interpretava diferente. E hoje eu vejo muita barganha também. Barganha. Eu estou jejuando, viu? Mas para você me dar isso. Para você, mas o Senhor está dizendo não, é para transformação. E você falou a frase. Essas frases vêm de repente, é como uma frase de efeito para nós, assim, muito forte, tipo, pelo menos a mim tá chegando frase assim, meu Deus, que frase é essa? Muito poderosa. Então, assim, você falou, jejuar é ser transformada. Então, realmente, o que o Senhor falou em meu coração, é isso, tá vendo aí, filha? Não estou falando com alguém que não me conhece, não, estou falando com alguém que conhece. Então, eu me coloco, Pai, eu me coloco, meu Senhor, nessa disposição de que o Senhor arrume a minha casa, arrume o meu Amém. corpo, a minha vida, para agradar o Senhor, porque o Senhor não ensoberbece. A gente não consegue mudar o Senhor, não. O Senhor quer o tempo todo a obediência, a história, e eu já me vejo, depois de Isaías 58, que nós estamos na peregrinação, igual o povo saiu lá do Egito para chegar lá na Canaã. Nós estamos peregrinando também, porque a gente acha que sabe alguma coisa, irmão, mas diante de um texto desse, eu, tipo assim, me viro pelo avesso, Senhor, para me purificar totalmente e agradar o Pai, porque assim Ele está dizendo para nós, nas entrelinhas, agrade a mim, porque o resultado é esse. Aí no final, discorreu todo o resultado de uma obediência. Uma Então, obediência. falou muito forte, irmã, muito forte mesmo. Glória a Deus. Glória a Jesus Amém. por isso. Glória a Obrigada. Jesus. Que Ele continue ministrando aos nossos corações, né? Isaías Amém. 58 é um texto que eu amo demais. Cada vez que eu estudo ele, que eu ministro ele, ele traz algo novo pro meu coração. E assim, a minha recomendação para vocês é afundar nesse texto, procurar profundamente cada palavra, vai buscar cada palavra e tem Isaías 58 como todos os dias na cabeceira ali da sua cama, para você poder meditar, para você poder buscar o Senhor. Amém? Quem mais? Vamos lá, vamos ouvir mais duas pessoas? Vamos ouvir as que tá com a câmera ligada? Aqui a Ana entrou, Ana Cristina. Vem, minha Ana Ai, que eu querida. caí um pouquinho. Diga, Peguei minha bem em linda. cima, agora que entrou. Peraí. Ai, como caiu, eu não sei que vocês estão se falaram alguma coisa, que eu entrei agora de novo. Tinha saído, tinha caído, eu voltei. Sim. Ó, do jejum me esclareceu-se muita coisa mesmo. E uma que me marcou das palavras que você falou foi de falar, né? Às vezes a gente senta em certas mesas, comenta assuntos que de outras pessoas, achando que a gente só tá comentando, né? É aquilo, quando a gente fala quando os outros falam da gente, é fofoca. Mas quando a gente comenta dos outros, é um comentário, é oração. E às vezes tem coisa que não é para comentar em certas rodas, né? E aí eu me peguei nessa parte, já escrevi fazer jejum de palavras, Amém. que é melhor. Já
Mexeu mesmo comigo, assim, que às vezes a gente senta, vai conversando, conversando, conversando e comenta ali, comenta aqui, quando vê a gente passa horas comentando da vida dos outros. Sim, Se a gente precisar comentando da vida de Jesus, né? sim, Essa vida a gente pode comentar, pode falar, né? sim. Me marcou mesmo essa parte aí de todas essas como que é essa que a flecha Foi o veio confronto, né? Foi o confronto, rasgando, né? confronto, é Glória a isso Deus. mesmo, foi Glória a forte. Deus. Glória a Deus Mensagem de lá, que Deus nesse sentido. Glória a Deus que Deus confronta com amor, né? Ele nos corrige, ele nos confronta para nos trazer de volta, né? Louvado seja Deus. Obrigada, Ana, por ser verdadeira, por confessar aqui os seus pecados e você já está sendo purificada, né? Porque se você confessar, né, o seu pecado, o Senhor é fiel e justo para perdoar. Então, tem também uma bênção espiritual quando você confessa para o outro. Vocês sabem qual que é? Quando você confessa para o outro, quando você confessa para o Senhor, você é perdoada e purificada. Mas quando você confessa com o outro, você é curada. Curada. Você está sendo curada, Ana, disso hoje. Viu? Em nome de Jesus, você está sendo curada. E da sua boca vai sair apenas a vida de Jesus para ser falada aí, minha irmã, em nome de Jesus. Quem mais, minhas irmãs? Vamos ter um feedback aí? Fale, fale, minha linda. Eu, eu fiquei pensando muito nessa parte que diz que o jejum. É que eu escrevi em espanhol e agora eu estou tentando traduzir de novo. Que o jejum não é uma troca de compra de bênção. Tipo, eu estou jejuando e Deus tem que me abençoar. Não é. É que a gente tem a bênção só se a gente obedece. E Exato. que difícil é obedecer sempre 100% do tempo e ter um coração sincero e não enganador. Porque a gente mesmo se engana, né? Sim. Eu me acho muitas vezes, em muitos momentos, me enganando a mim mesma. E aí depois eu reflito e penso, e não, eu estou me enganando. Sim. Mas é, como tu diz, é lendo, estudando, orando, jejuando que aprendemos diariamente. Exato. Exatamente. Exatamente. E deixa eu tirar um peso das costas de vocês, porque muitas vezes a gente fala assim: ah, eu não consigo obedecer, eu não consigo obedecer tudo que o Senhor fala. Minhas irmãs, o Senhor, ele vê a intenção do nosso coração. Se há o desejo no seu coração de obedecer, o próprio Espírito Santo, ele vai te incomodar quando você estiver fora do caminho. Então, essa é a nossa riqueza. Que a gente não precisa ficar com esse fardo, eu não consegui obedecer a Deus, ficar com aquela culpa. Esse é o evangelho leve que o Jesus fala: jogue sobre mim todo jugo. Todo jugo jogue sobre mim. Então, quando a gente sente esse incômodo, é o próprio agir do Espírito Santo. Então, você pode viver leve, tranquila. Sempre mantenha a chama acesa no seu coração do desejo, né? Do desejo de obedecer o Senhor. Senhor, eu desejo te obedecer. Eu desejo alegrar o seu coração. E se esse desejo ainda for hipócrita, se eu estiver falando que eu desejo, mas eu não desejo de verdade, coloque esse desejo no meu coração, Senhor. Não me deixe enganada. Não me deixa cega, não me... Então a gente clamar, né? Pedir ao Senhor. E aí a gente pode viver uma vida tranquila, tá bom? Não precisa ficar com peso. Ai, a gente não consegue obedecer. Ai, eu errei de novo, caí de novo. Minhas irmãs, é por isso que Jesus veio, porque se nós não precisássemos de Jesus, nosso Salvador, a gente já estaria aí, ó, casazinha de fora, andando sozinha, né? Mas é isso, é o cair. O cair sempre vai nos lembrar do porquê que nós precisamos de Jesus. O cair sempre vai nos lembrar do porquê que nós precisamos de Jesus. Jesus é o nosso Salvador. Por isso que nós precisamos estar ligados a Ele. Amém? Glória a Amém. Deus. Rê, quer falar? Não? Minhas irmãs, então, fiquem. Alguém mais quer falar que não está com a câmera ligada? Alguém? Não? Então, louvado seja Deus. Muito obrigada, minhas irmãs, por mais um dia. Amanhã nós estaremos aqui firmes e fortes, continuando. Começamos com a salvação, já pegamos a rota aqui que vai nos libertar e agora, amanhã, vamos ver o que Deus vai despejar sobre nós. Amém?
Glória a Deus, espero que esteja valendo a pena você estar aqui, espero que você esteja com seu coração aí cheio do Senhor e vamos embora cuidar aí do nosso templo, da nossa saúde, do nosso corpo como templo do Espírito Santo. Beijo, fique na paz do Senhor Jesus.